Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, esse é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, eu tenho os jornalistas William Travassos, Marcelo da Fonseca e a defensora pública Silvana Lobo. Hoje, prefeitos tomam posse por todo o Brasil. Em Belo Horizonte, cidades da região metropolitana, não é diferente. Na capital, o prefeito se reelegeu. O mesmo aconteceu em Contagem e em Nova Lima. Em Betim, a cidade tem um novo chefe do executivo, mas também indicado pelo prefeito anterior. Queria falar com os meus amigos aqui da bancada sobre, então, esses novos chefes do executivo aqui pelo Brasil. Marcelo da Fonseca, eu citei alguns aqui da região metropolitana e também aqui em Belo Horizonte, mas fato é que os prefeitos assumem agora com alguns desafios. Aqui em Belo Horizonte a gente tem a questão da mobilidade, outros prefeitos aí têm a questão da saúde para tomar conta. Quando você olha para essa nova legislatura aí, qual que é o principal problema que você acredita que os prefeitos vão ter que tomar conta? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Feliz ano novo a todos da bancada. Feliz 2025 para todos que estão nos ouvindo. Eu acho que o desafio maior é entregar as promessas, viu, Júnior? Quando a gente pega aqui na região metropolitana de BH, esse ano de 2025 tem muitas coisas acontecendo que vão ser definidoras dos próximos 20, 30 anos da população. Né? A gente tem muitas obras que vão começar nesse ano, que são obras fundamentais que a população está esperando há décadas. Né? A gente tem o início do Rodoanel previsto para esse ano. Essa obra do Rodoanel vai exigir diálogo, né, com o governador, com o prefeito de BH, com o prefeito de Contagem, com o prefeito de Betim. Vai exigir que todas as prefeituras discutam muito isso. Esse ano, gente, a gente começa finalmente a obra de duplicação da BR-381. Né? A expectativa do início da duplicação ali na saída de Belo Horizonte, uma obra que atrasa a vida de todo mundo. Quem viajou aí no fim do ano sabe o que eu tô falando, né? Passou horas e horas parado na estrada. Inclusive eu passei muito tempo ali indo pro Natal parado ali na 381. É uma obra que vai precisar dos prefeitos, porque a gente está falando da desapropriação de muitas casas. Muitos moradores, as prefeituras vão precisar ajudar a encontrar moradia para muitas pessoas que estão ali nas margens das rodovias. A gente tem esse ano a continuidade, né, das obras da linha 2 do metrô. Então a Prefeitura de Belo Horizonte vai precisar atuar junto com o governo de Minas e com a concessionária para discutir a desapropriação de pessoas que moram em volta também. Nós temos as obras 040, 2025 é um ano de grande expectativa para Minas Gerais como um todo e principalmente para a região metropolitana de BH. Então, o maior desafio dos prefeitos, eu acho que é ter um diálogo bom com outras esferas, sabe, com o governo estadual, com o governo federal, com o setor privado, é deixar de lado talvez aquela ideologia de briguinha partidária, sabe, o prefeito que não é do mesmo partido do governador ou do presidente. E aí, às vezes, por interesse político, já pensando em 26, acaba criando um problema. Eu acho que o desafio agora é deixar de lado a política e concentrar em entrega. Concentrar no que é o melhor para a população e fazer com que essas obras que são tão aguardadas comecem a sair do papel. Ô Silvana Lobo, o principal problema que tem que ser atacado nas cidades, com esses novos prefeitos, e a sua expectativa também para esse novo mandato aí para os próximos 4 anos com novos prefeitos. Bom dia para você, feliz ano novo. Bom dia, Júnior. Feliz ano novo, turma da bancada. Feliz ano novo para todo mundo aí que nos ouve, que nos ouviu o ano passado inteiro, que vai nos ouvir esse ano todo. Tamo junto aí, turma. Ô, Júnior, eu acho que, como o Marcelo disse, né, ele falou dessas obras, são obras muito aguardadas por todos nós, munícipes aqui da região metropolitana, e eu tomei assim, eu vou acreditar só quando eu ver mesmo, sabe? Porque isso é tanto tempo falado. Por exemplo, caso do Rodoanel, se não tiver uma conversa prefeito de Betim com prefeito de Contagem para poder solucionar esse problema, certamente isso vai ser embargo atrás de embargo. Então, temos problemas ainda para poder solucionar essas obras. E eu tenho certeza, né, todos nós que vivemos, porque a gente mora na cidade, né, a gente não mora no estado, nem mora no Brasil. A gente mora em Belo Horizonte, como o outro mora em Betim, Contagem, Sabará, etc. Então, o que nós queremos das nossas cidades? É que elas sejam mais acolhedoras, e para isso nós precisamos ter uma condição de um trânsito melhor, mais humanizado, que a gente não perca horas no trânsito, e eu não sei, talvez isso passe por um rodízio de veículos, porque Belo Horizonte ficou indecente com a quantidade de veículos que a gente não consegue sair para lugar nenhum, é dia nenhum. Antigamente, a hora do rush chegar em Belo Horizonte é de 3 da manhã às 3 da manhã. Né? Qualquer hora que você sair, está lotado. É que a gente tem uma condição melhor, porque chuva ela é previsível, então nós sabemos que nós temos desastres, todos os sinais de ano na época de verão, com chuvas violentas, então para que as obras sejam realmente feitas
para que consigamos diminuir o impacto que essas chuvas causam, porque se dá esses alagamentos todos, a responsabilidade é nossa, porque a gente construiu e cimentou tudo e não tem para onde a água escoar, fecha o rio, a vazão é muito maior, é lógico que ele vai alagar tudo. Então, e claro, né, não podemos deixar de falar cuidado básico, saúde, educação e hoje a gente precisa falar também moradia. Nós temos muitos prédios aqui em Belo Horizonte que estão desocupados, sejam eles lá oriundos do governo federal, como é a antiga Faculdade de Engenharia, está lá fechada há quantos e quantos e quantos anos, e nós temos um déficit imenso de moradia com muitos moradores de rua. Então o que nós esperamos é ter uma cidade mais humana, mais acolhedora. William Travassos, eu vou citar alguns problemas ou, enfim, possíveis soluções que muitas vezes pode até não ser da prefeitura, mas passa pela prefeitura. Para 2025, a gente pensa em metrô, né? Porque está começando aí, as obras começaram, né? O Rodoanel, como o Marcelo citou, problema de mobilidade, a gente tem um problema gigantesco com ônibus aqui em Belo Horizonte. É só perguntar quem precisou trabalhar hoje. Hoje, dia 1º, se alguém conseguiu chegar no trabalho no horário que tem que chegar, porque simplesmente não tem ônibus. E as empresas falam que não vão colocar e não colocam, tá tudo certo, ninguém fala nada. Bom, a gente tem problema da Lagoa da Pampulha, que é um problema antigo que ninguém consegue resolver. 381, que vai passar, concordo com o Marcelo, de alguma forma ou de outra, pelos prefeitos. A gente aqui em Belo Horizonte tem um novo bairro que vai ser construído ali no Carlos Prates. Ou seja, o negócio é grande, William. Bom dia, feliz ano novo. Bom dia, Júnior. Feliz ano novo para a bancada, para você, ouvinte da Itatiaia. Agradecendo sempre o seu carinho, a sua audiência com a gente, né? Ô Júnior, essas grandes obras, nós já estamos com elas no papel. E tudo bem, isso vai acontecer no tempo certo, isso depende de uma certa paciência, porque não são obras pequenas. Mas eu estou muito, né, na expectativa da gente viver uma cidade mais organizada. E acredito que todos os senhores prefeitos que foram eleitos precisam entender a função, né, de um prefeito. Eu vejo o prefeito como um grande síndico, um zelador, um cara que vai cuidar da minha cidade. E Belo Horizonte é uma cidade que você tem muitos buracos, você tem fios pendurados, arrebentados nos postes, você tem árvores caindo, você tem uma cidade mal conservada, com muitos depósitos de lixo, lixo que são depositados de forma irregular. Então eu gostaria muito de ver, no ano de 2025, uma cidade mais limpa, mais organizada, porque é muito ruim, você fala sempre de uma grande obra, vou fazer o anel, vou fazer o metrô, tá, mas no meu bairro, o que vai acontecer de diferente? Você vai melhorar o trânsito do meu bairro? Né? Você vai conseguir resolver o problema do asfalto no meu bairro? Fizeram essas ciclovias, lindo, maravilhoso, bonito pra caramba, gastaram uma grana. Hoje, essa tinta vermelha que cruza a rua, você passa ali de bicicleta ou de motocicleta com chuva, é um sabão, aquilo é chão, aquilo foi mal projetado, tá errado. Você passa por quebra-mola todo irregular, que não está bem sinalizado, seja na pintura do quebra-mola ou na indicação de uma placa. A cidade de Belo Horizonte tem problemas sérios de sinalização, quem vem de fora encontra dificuldades para circular na cidade. Então eu penso que a gente precisa primeiro cuidar do pequeno, sabe? As obras grandes vão acontecer, mas cuidar do nosso dia a dia pode melhorar muito a nossa qualidade de vida. Ô WTI, 2025, você vai falar sinal em flash ou você vai manter essa bobagem de amarelo piscante? Não, mas então, foi bom você falar isso. Não é normal a gente ter na cidade de Belo Horizonte essa variação de energia, né? Toda hora a energia cai, aí o semáforo ele desliga, fica em amarelo piscante. Vai manter o amarelo Vou manter um amarelo piscante e o trânsito para. Você não tem um guarda de trânsito para orientar, sabe? Então, a cidade, às vezes, você tem a percepção que ela está empurrando e vai tocando. E é uma cidade grande, precisa ser encarada desta forma, né? A gente não tem que pensar pequeno. Pois além das posses dos prefeitos, tem também as eleições pelas câmaras municipais, né? E aqui em Belo Horizonte também isso acontece nesse dia 1º, e a gente vai acompanhar aqui na Itatiaia, você vai acompanhar no rádio, no itatiaia.com.br. Queria falar um pouco de economia com vocês também, né? A gente terminou o ano com um problemaço na economia, dólar disparando, bolsa caindo, uma confusão danada. Por outro lado, tem um PIB crescendo, desemprego também caindo, e a gente
não sabe o que vai acontecer. Ô, Ira, deixa eu começar com você essa. Fato é que a gente tem um problema. Alguns economistas apontando que o problema é muito maior do que a gente imagina. Que vem uma crise em 2025 com tudo que está acontecendo, principalmente com o problema fiscal do governo Lula. Muitos comparando, inclusive, com o Dilma II, né? Que teve aquele impeachment, que todo mundo vai lembrar, em 2016 e tal. Qual que é a sua perspectiva de economia para esse 2025? Eu fico muito assustado, Júnior, porque quando você vive, né, vai ao mercado, né, vive como um cidadão normal, né? Ou seja, você vai ao supermercado, você não delega ninguém para fazer isso, você vai num açougue, vai numa feira livre, você vê a dificuldade que as pessoas estão encontrando para conseguir alimento, né? Porque tudo está mais caro. Então, hoje você entra com R$100, você sai com 3 sacolas. Uma com produto e outras 2 reforçando essa sacola. Né? Antigamente você saía com um carrinho, você já não sai mais. Então, assim, nós fizemos uma escolha. Nós escolhemos um governo que tem uma política econômica e está tentando emplacar essa coisa do Estado mais forte, mais pesado, mais, eles falam, mais humano, né? Voltado para atender mais a população. Só que isso tem um custo. E eu não sei se essa conta fecha. Eu não vejo o governo fechando a torneira e diminuindo gastos. Pelo contrário, a gente só ouve em aumento de auxílio, aumento de gastos. Então, eu acho que essa conta não vai fechar. E acho que o ano de 2025, não quero ser pessimista não, mas vai ser mais difícil para a gente. Não vai ser um ano fácil. O dólar não vai cair do nada como um passe de mágicas. Ou o governo vai cortar na própria carne e fazer o trabalho de casa, né, para diminuir essa máquina pesada, ou a população vai continuar carregando esse piano, pagando uma carga tributária muito alta. Ô Silvana, o William lembrou muito da economia popular, né? Ou seja, da pessoa que vai ali fazer sua compra, que vai levar o mantimento para casa, vai no sacolão, vai no supermercado, no açougue e tal. E me parece que esse é o maior problema, né? Porque quando a gente olha e fala, o dólar subiu, a bolsa caiu, a gente acha que é tudo muito longe, né, da gente. Mas no dia a dia, as pessoas já estão passando aperto nessa economia real, popular, de quem precisa, da dona de casa que precisa ir fazer a compra, né? Olha, Júnior, isso é exatamente isso. Porque para nós, né, o que é importante é quanto é que eu ganho e quanto é que eu gasto. E hoje, se a gente for observar, a gente gasta um percentual muito maior do nosso salário para nos manter, para a manutenção básica. Sendo que tem gente que com o que ganha não consegue se manter. Qual que é o preço da cesta básica hoje? Nós acabei de falar que Belo Horizonte tem carro demais, etc. Tal. E por que tem carro demais? Porque o transporte público é muito ruim, que se ele fosse bom não precisava. E aí a gente vê o preço da gasolina, o preço que ela se encontra, o preço do combustível, né, como um todo, do jeito que ele está. E aqui, todo aumento de dólar, tudo isso influencia no preço da gasolina, no preço do trigo que faz o pãozinho, o preço de tudo, preço das coisas básicas que a gente tem. Eu tô mais ou menos nessa esteira do William aí. Ótimo, o desemprego está caindo, ótimo que nós estamos com um PIB mais robusto, vamos dizer, mas eu tenho muito receio da crise que vem, porque ela não vem só para o Brasil, ela vem uma crise mundial. E nós temos países aí, os países do primeiro mundo, eles têm uma condição mais forte de segurar, a gente não tem. Ou seja, eles seguram a situação, enquanto para nós isso se reflete diretamente na nossa população. E a que toma ferro é a mais pobre, né? A que mais se lasca é a população mais pobre. Até porque ela gasta grande parte do salário com as coisas do dia a dia, né? Com todo, mantimento. Né? Gasta ele todo, praticamente, com mantimento. O rico não sente tanto isso. E aí a classe média está empobrecendo, sem condições de pagar o seu plano de saúde, tirando os filhos da escola particular, porque o salário também já está sendo quase todo ocupado com essas necessidades básicas. Então, gente, o negócio, para mim, é poupar, né? Tentar poupar. E aí, Marcelo, quando a gente olha para isso tudo, quem tem um dinheirinho, quando a Silvana fala em poupar, eu lembrei, quem tem um dinheirinho lá no banco, é bom, porque com a Selic do jeito que está, com a previsão que pode chegar até 16, 17%, é um negócio, para quem tem uma grana guardada, é muito bom. Agora, que as pessoas estão mais pobres nesse ano, eu não tenho dúvida, é só você ir no sacolão, no supermercado e notar isso tudo. Bom, essa é a economia popular, só que a gente tem uma coisa mais macro que acontece lá em Brasília. A gente vê os grandes bancos, o mercado financeiro como um todo, o governo que não pode deixar de ter o seu DNA, né? Afinal foi
o governo que venceu nas urnas, e todo mundo sabe o que esse governo propunha. Quando você olha para 2025, a gente olhando de agora, né, para para-brisa, primeiro dia do ano, você olha para lá, com essa crise econômica anunciada, o que você consegue mastigar, digerir disso tudo? Ô, Júnior, eu lembro muito, quando a gente estava aqui no dia 1º de janeiro de 2023, né, no início do governo Lula, quando o governo Lula tomou posse, eu tive até uma discussão aqui com a Rita, né, com a Rita Mundim, sobre o que seria o futuro da economia no Brasil. E eu lembro que tinha uma tendência muito alarmista até. Tinha gente falando que o Brasil em um ano ia virar Venezuela. Sim. Tinha gente falando que em 6 meses o Brasil ia virar uma Venezuela. Fala do Paulo Guedes, antigo ministro, inclusive. Que muito pouco tempo o Brasil estaria totalmente caótico, o PIB ia quebrar, o desemprego ia aumentar. A gente não viu isso nesses 2 anos. A gente viu uma economia estável em termos de desemprego, em termos de crescimento, e a gente viu o governo pagar por erros que ele comete internamente. E aí eu acho que 2025 tem que ser um ponto de atenção pro governo. Você falou, né, da questão de quem tem um dinheirinho guardado. Mais de 70% das famílias são endividadas no Brasil, né? Dados recentes de agora. E para quem está endividada, a Selic é complexa, né? Porque então, aumenta assim, a dívida. Quem que tem realmente o dinheiro guardado? É muito pouca gente. Então tem vários sinais que apontam de alerta para o governo do presidente Lula. Eu acho que nem é tão radical que o Brasil vai quebrar, que vamos passar por um novo processo de impeachment. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de prudência nessa análise. Prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém, né? Só que eu acho que o governo Lula, principalmente nesse segundo semestre de 2024, cometeu erros amadores até. Né, os ataques ao presidente do Banco Central, né, o Roberto Campos Neto, passaram a ser muito mais políticos do que realmente técnicos. E aí virou uma briga de ideologia. E quem tá pagando por isso? O mais pobre. Quem tá vendo o dólar disparar, quem tá vendo outros preços subirem, e aí não consegue ficar sem pagar uma parte do salário a mais para isso. Então, se o presidente Lula quer mesmo ter essa atenção que ele promete com o mais pobre, ele tem que parar de falar algumas bobagens. Ele tem que parar de comprar a briga desnecessária, por exemplo. Então, a partir de 2025, a gente tem agora o presidente do Banco Central que o PT indicou. Né? O Galípolo foi o nome indicado pelo PT. Será que quando ele aumentar a taxa Selic, o Lula, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, vão ficar macetando ele nas redes sociais, vão ficar dando entrevista, batendo no cara, igual eles fizeram com o Campos Neto? Tomara que não, porque toda essa estabilidade depende muito das narrativas que são construídas políticas em relação à economia. Se eles continuarem nesse tom, aí 2025 vai terminar realmente com o Brasil ficando mais perto da Venezuela. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que o Brasil está legal quando você olha para janeiro do ano passado? Né? Porque a Silvana trouxe um ponto importante, né? Das famílias que estão perdendo o seu poder de compra. Hoje, você tira uma criança do colégio particular porque você não consegue pagar. Você abre mão de um plano de saúde porque você não consegue pagar. E aí você vai para o serviço público, aumentando o custo desse serviço público. Isso é uma realidade. A vida para você, ela está melhor do que já... William, eu acho que não está legal e os dados mostram isso. Os dados mostram que o país piorou nesse ano. E a explicação para isso... Mas acho que não piorou o tanto que falaram que ia piorar, né? Acho que é isso que você está dizendo. O Brasil não virou essa Venezuela. Caos para quem? Porque assim, você está empregado hoje, né? Você está numa rádio que é a maior rádio do estado de Minas Gerais, mas tem gente quebrada, como você falou, 70% da população com dívida. Sim, mas você pega Tem gente que está desesperada, Marcelo, não sabe como é que vai fechar a conta. Eu sei, William, mas quando você compara com outros extremos... Quando a gente compara, por exemplo, com a Venezuela, ou tinha gente comparando com a Argentina, de inflação a 1000% ao ano, o Brasil está fechando a inflação com menos de 5%. Ainda é alto, ainda tá ficando acima da meta. Só que o cenário não é tão aterrador igual parece muitas vezes. Agora, sem dúvida, é motivo de atenção para o governo federal. É motivo de atenção. Parar de comprar briguinha política, parar de falar bobagem em entrevista para alfinetar adversários e começar a pensar em números, em resultados, em análises técnicas. Eu acho que se o Haddad ganhar um espaço maior com o Lula, se o Lula começar a ouvir mais o Haddad e menos a Gleisi Hoffmann, ele vai conseguir fazer com que a gente chegue no final de 25 melhor do que a gente está agora. Vamos para 2025 então, Tom? Vambora viver esse 2025? Vamos lá, né? Bora. A Silvana tá com a cara muito boa, não. Quem tá acompanhando pelo Agora, YouTube tá vendo. Para você que tá acompanhando pelo rádio, a cara da Silvana não é muito animada, não. Que bom que acabou 2024, né, amigo? O meu pensamento é esse, que bom que acabou. Tem uma folha em branco aí pra gente escrever esse novo ano, aí. né? Tomara que a gente consiga escrever de uma forma muito legal. Turma,
Obrigado pela companhia 2024. Espero você por esse 2025 aqui no Conversa de Redação. Segunda a sexta a gente está aqui para trocar ideia, para debater, para trazer pontos de vista diferentes, lógico, sempre trazendo você para esse debate também. Obrigado, feliz 2025 para todo mundo. Agora você fica com o Acir Antão. Mais informações ao longo do dia no nosso Itatiaia Urgente. Bom dia para todo mundo. Tchau. Feliz ano novo.